Bom dia, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos à volta do nosso programa As Primeiras Notícias do dia de hoje, um programa que sai ao ar de segunda a sexta-feira, todo esse horário, a partir das 8h30 da manhã, né? Vai das 8h30 às 9 horas, um programa curtinho para atualizar vocês das primeiras notícias do dia, como o próprio nome está dizendo, né? Bem, companheiros, eu sou Arthur Sesco Neto, falo diretamente de Palhoça, Santa Catarina, vou ser o apresentador do programa de hoje, nessa quinta-feira. E, já antes de mais nada, já queria reforçar aí para os companheiros que estão acompanhando o inicinho da programação da Causa Operária ao vivo, né? Nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Já aproveitar e compartilhar esse link, pois assim você já vai poder estar compartilhando em conjunto todo o link da programação da Causa Operária TV, já que nossa imprensa, como você já sabe, é 24 horas. Então a gente mantém esse mesmo link no ar e vai rolando nele, né, toda a programação. Então aí por diante vai vir reunião de pauta daqui a pouquinho e etc, né, toda a nossa programação tradicional. Bem, companheiros, sem mais delongas, né, nosso tempo não é muito longo hoje, eu gostaria de já apresentar as primeiras notícias do nosso dia, né? Antes de mais nada, aproveite, se inscreva no canal e já se torne membro para contribuir com a nossa imprensa independente e revolucionária, né? Bom, uma das primeiras notícias do dia estão aí em torno do problema justamente do coronavírus, né? Vamos trazer aqui algumas atualizações das últimas horas. A partir a última atualização, né, que foi realizada no final do dia de ontem, né, o Brasil aí estava registrando mais de 1.400 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, né? Um recorde desde o mês de agosto e somando-se aí mais de 212 mil óbitos no total, né? O país contabilizou, além disso tudo, né, além do número de mortes, o país contabilizou no seu total 8.639.000 brasileiros infectados, sendo que mais de 64 mil foram apenas nas últimas 24 horas. A média móvel dos últimos 7 dias, né, foi superior aos 54 mil diagnosticados por dia, uma representação 50% superior de casos registrados nas últimas 2 semanas. Assim como a gente já vem denunciando na nossa imprensa, né, essa retomada do Brasil está nessa crescente, né, na própria média móvel de mortes e contaminação. Isso já faz algumas semanas, como os dados estão aqui comprovando, e o Brasil continua em ritmo acelerado, inclusive, né? Os problemas como no Amazonas, etc., estão longe de ser recuperados e outros estados também começaram a ter problemas com falta, inclusive, de oxigênio, que é o caso do Pará, por exemplo, onde muitas pessoas aí, muitos amazonenses, né, que estavam sendo levados para o Pará devido à falta de oxigênio no próprio estado, agora também estão tendo que lidar com a falta de oxigênio no Pará, né? A Venezuela foi um dos principais aí responsáveis por conseguir diminuir a catástrofe, né? O governo de Nicolás Maduro enviou aí uma série de lotes de oxigênio para a população do Amazonas, mas a gente sabe que mesmo assim, né, o governo brasileiro é o principal agente, ele precisa agir para resolver esse problema. Conhecendo o governo golpista brasileiro, ainda mais com Jair Bolsonaro, a gente sabe que isso aí é vem com muito atraso, né? E a gente vê toda essa situação ao ponto que o governador do Amazonas, chegou, mesmo ele sendo super direitista, a admitir que o único que está ajudando o Estado é o Nicolás Maduro, né? Com essas palavras, ele revelou bem um problema, né? Que é justamente a burguesia brasileira não se importa com absolutamente nada em relação à população, né? Justamente esse problema, né? Da burguesia brasileira, a gente vê também de maneira geral agora, né? Saiu aí a vacina, né? Inclusive a gente vai tratar um pouquinho aqui durante o programa desse problema da vacinação, o fim dos insumos, né? E nas primeiras doses aí da vacinação em muitas cidades já está sendo registrado uma série de que a imprensa burguesa está chamando de furões, né? Basicamente, o que que significa, né? Como todo mundo já esperava, né? A vacina não só veio em escala extremamente menor, como tem uma lista aí de prioridades, né, para vacinação. Supostamente o pessoal da área da saúde precisaria ser vacinado e logo em seguida as pessoas com mais de 75 anos, 75, 85 anos,
Porém, contudo, todavia, né, muitos locais já estão registrando membros da burguesia com idades e sem nem inferior, inclusive sem participar de nenhum grupo de risco, se autovacinando, né. Então uma série de denúncias estão sendo feitas por todo o país, né, inclusive ao ponto que saiu na própria imprensa burguesa, prefeitos de uma série de cidades como aí, Juazeiro do Norte, no Ceará, entre tantos outros, né, estão aí tomando a frente na fila da vacinação e se auto-vacinando antes dos demais, né. A gente também tem notícias de alguns membros aí, eh de setores da burguesia, né, em cidades do Nordeste, principalmente, que estão os principais registros de pessoas que estão aí já se vacinando, né. A gente vê que, né, toda essa questão, né, foi feita uma grande propaganda em torno do problema da vacinação. O próprio João Dória fez um evento extremamente demagógico com a enfermeira negra, etcétera, dando largada a vacinação em si, mas a gente já está vendo aí o problema de como que vai se dar, né, de maneira totalmente espalhafatosa, né? A burguesia está furando a fila em muitos locais e ainda por cima não há vacina para todo mundo. Esses dados, inclusive, da vacinação são bem interessantes, né? Como diz o título do nosso programa, não há insumos para a grande maioria das pessoas, ou melhor, para produzir sequer as vacinas, né. Para ter uma ideia, né, o plano de vacinação nacional, que foi tirado aí em conjunto, inclusive com as medidas e todo o evento realizado em São Paulo, né, aquele evento pelo João Dória no dia 17, fez com que aí o Brasil adotasse o chamado a primeira fase da vacinação, que tinha como intuito, né, nessa aí, primeira fase, vacinar aí, 31,1 milhões de pessoas, né. A intenção era justamente num período aí de 5 semanas, organizar a vacinação de todo esse pessoal. Contudo, o governo, tem no momento apenas 6 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Ou seja, o plano no estado atual, né, não pode nem sequer ser completo. Como não bastasse isso tudo, né, 49 milhões de pessoas deveriam ser vacinadas, segundo o plano geral do governo brasileiro ainda nesse ano de 2020. O problema é que isso representa apenas um quarto da população brasileira. E, além disso, né, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo comprova que o Brasil tem pelo menos 86 milhões de pessoas em grupo de risco. Ou seja, no final das contas, a vacinação que existe, a suposta vacinação, né, porque não há insumos totais, o Instituto Butantan revelou que está esperando ainda vir a boa parte de insumos da China e da Índia, né? Atualmente, dessas 6 milhões de vacinas divulgadas que o Brasil teria, apenas 4 milhões estão de fato em estado final de produção. As restantes ainda estão esperando por insumos, né? E essa situação se torna ainda pior quando a gente revela esse dado, né? Um quarto da população e metade do grupo de risco seria de fato vacinado no Brasil no ano de 2020. O plano real, se tudo desse certo, que parece muito longe de acontecer, seria apenas no segundo trimestre de 2022, daqui um ano e pouco, seria vacinada aí o restante da população brasileira, né? Nesse total, a gente vê como é que isso funciona a própria prioridade da burguesia brasileira. Nesse momento, né, não só o Amazonas atingiu a superlotação, como uma série de outros estados também estão indo no mesmo caminho, né? A gente vê isso em São Paulo, no Nordeste, o Pará, agora com as notícias da falta de oxigênio, assim por diante. Então fica claro, né, que as medidas aí tomadas pela burguesia, em primeiro lugar, é o seguinte: a vacina se tornou a guerra da vacina, como foi chamado, se tornou um grande aí ponto de manobra política para um setor da burguesia, né? Alavancar a figura de Dória e buscar aí manobrar, né, uma frente ampla, inclusive para as eleições de 2022, levantando Dória como um grande herói, né? E, em cima disso, produziram uma vacina que tem apenas 50% de eficácia. Uma vacina feita às pressas e que mostra que, né, que o interesse da burguesia não é, em primeiro lugar, defender a população, mas sim manobrar politicamente e conseguir seus ganhos econômicos com esse problema da vacina, né? E bom, em cima disso, né, a gente vê agora que se quer com toda essa questão, toda a manobra, todo o evento e a propaganda que foi dada no dia 17, não há vacina para a população brasileira. O povo brasileiro vai ter que esperar muito
Inclusive cidades aí como São Paulo, que tem uma população gigantesca de milhões, mais de 10 milhões de pessoas, estão apenas com um valor totalmente ínfimo para vacinação, né? Um valor menos de 500 mil vacinas chegaram em São Paulo, né? Então, isso aí mostra que, na realidade, nem mesmo os trabalhadores da área da saúde vão ser de fato vacinados com o que existe de vacina hoje, né? Das 4 milhões, 6 milhões são trabalhadores da saúde. Não existe 6 milhões de vacina. Então a gente sabe muito bem que essa novela da vacina vai se desenvolver muito e muito ainda no próximo período, né? Em comparação com todo esse problema, né, tem a notícia que Cuba está anunciando aí um plano de vacinação, né, comprovando a diferença total, né, do Estado operário, mesmo com um país muito atrasado como Cuba, para um país governado aí pelo golpismo, sob a base da intervenção imperialista que é o Brasil, né? Cuba aí está planejando 100 milhões de doses de sua própria vacina aí num período extremamente curto, né? Já para os próximos meses já fazer esse lançamento de 100 milhões de vacina. Isso aí que já está tudo na última fase, inclusive, né? E já tem países aí interessados em adquiri-la, como Vietnã, Irã e Venezuela, incluindo aí também o Paquistão e a Índia. A gente vê que é um plano de vacinação muito mais sério, né? Mesmo o país sendo muito mais atrasado, tendo muito menos condições econômicas de desenvolver aí um plano extensivo de vacinação, etc. Cuba já anunciou aí o lançamento de pelo menos 100 milhões de doses, né? Ou seja, um dobro do que está sendo pretendido fazer no Brasil aí nesse ano de 2020. Bom, toda essa situação novamente reforça esse problema que a gente colocou, né? Da vacinação em geral, né? Bem, depois de tudo isso, né? Uma notícia final aqui na nossa reta final de programa, incluso da própria vacina, uma atualização também nada positiva, né? Pesquisas recentes, né? Um novo estudo que foi realizado com a variante encontrada pela primeira vez na África do Sul em outubro, e agora que já está em uma série de países, né? Foi colocado o problema é que essa nova variante da coronavírus pode ser que as vacinas que a gente tem hoje em dia não sejam tão eficazes no seu combate. Isso é um negócio que chama bastante atenção, né? Porque a imprensa burguesa divulgava até agora que a vacina já estava completa, que não teria risco nenhum com variante alguma, mas já estão vendo estudos das próprias instituições burguesas que já estão abrindo um alerta que a vacina talvez seja menos eficaz do que parece, né? Mostrando que todo esse problema da vacinação se tornou aí uma grande novela, no qual os interesses econômicos da burguesia vêm em primeiro lugar. Se a vacina vai ser eficaz ou não, isso aí parece algo secundário ou nem mesmo dentro tendo em vista os interesses da burguesia. Né? Bem, companheiros, o nosso programa já está chegando aqui na nossa reta final. Daqui em 5 minutinhos está para iniciar o reunião de pauta aqui na nossa programação. Então eu já aproveitaria para os companheiros, né? Já recomendo ficar ligado aqui na Causa Operária TV. Logo, logo os companheiros estão apresentando reunião de pauta. E além disso, né? Tem toda a programação da Causa Operária TV no restante do dia de hoje, companheiros. Então, bom, fique ligado, acompanhe a programação da Causa Operária TV. O programa, né? Primeiras Notícias, volta ao ar amanhã, sexta-feira, no horário das 8h30, né? Sempre geralmente com um apresentador diferente por dia. E eu estarei provavelmente ao ar novamente. A gente está reformulando certinho a nossa grade, com Primeiras Notícias novamente na quinta-feira que vem. Então, bem, companheiros, fiquem com a programação da Causa Operária TV. A gente se vê novamente no decorrer da programação. E é basicamente isso, companheiros. Então, um bom início de dia para todo mundo.